Muito boa noite, está começando mais um programa AMU, diretamente da Radiocom 104.5. Estamos de volta agora no Facebook. A gente não estava rolando live por causa dos programas musicais, alguns direitos autorais e coisa e tal. Hoje temos um convidado muito especial que vai estar divulgando a sua agenda em um evento massa que vai estar rolando nesse final de semana. Vamos deixar na curiosidade, daqui a pouco a gente fala mais. Vamos começar com os de casa, então. Aqui operando pra gente na mesa de som tá o Henrique. Muito boa noite, Henrique. Muito boa noite. Antes, junto contigo, vice. Isso aí é transmissão de pensamento. É transmissão de pensamento. Agora também o Luciano tá aí de volta, fazendo as filmagens, botando coisas legais no nosso canal no YouTube e editando também as gafes, né? Algumas ele até deixa rolar porque é importante pro amadurecimento. É bom. Mas então, nosso convidado é o Cid Branco e a Larissa Rosado. E é um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Como vocês estão? Boa noite. Como foi a vinda pra cá? Tudo tranquilo? Bem tranquilo. Tudo massa? Fumando cigarrinho. Isso aí. Então, queria falar um pouco. Faz pouco tempo que tu completou 40 anos de teatro. Queria te parabenizar por isso. E saber como que foi o começo de vocês. Tirem para o ímpar pra ver quem é que vai falar primeiro, eu não sei, vocês decidem isso. Mas pra falar um pouquinho de como vocês se interessaram por teatro e fiquem à A gente vontade. começa com quem tem menos tempo, né? Não sei. Então lá. Se tu diz. Bom, eu comecei quando eu tinha 14 anos, isso em 2004. Comecei aqui em Pelotas mesmo com o Flávio Dornelles, no antigo Teatro do COP. Eu nem sei o que me motivou, na verdade, a entrar pro teatro. Foi uma coisa meio louca, assim, na minha cabeça, eu acho. Eu sempre tive algum contato com arte, assim, mas quando eu era mais nova, eu ficava mais na área do desenho, da pintura, assim. Gostava de história em quadrinhos, esse tipo de coisa, assim. E aí, a tua primeira vez no palco foi na peça Nadim já? Ou não, minha primeira foi Fanto Verruna. Uhum. Foi Fanto Verruna. E aí fiquei baita tempo com o Flávio. Aí, entre essas peças, fiz Nadim também, fiz o Gueto, fiz... O Casamento do Pequeno Burguês? Isso. E aí, fiquei muito tempo, depois acabei entrando pra faculdade de teatro. E aí decidi que ia ser a minha vida mesmo, ia ser por aí. É isso aí, massa, muito massa. Cid, fiquei sabendo aí, a gente deu uma pesquisadinha, queria agradecer também, dar os créditos ao nosso amigo Kogói, lá do Diário da Manhã, que eu andei pesquisando, achei a matéria que ele fez, que é bem completa, tem várias informações sobre o trabalho de vocês. Eu queria saber como é que começou lá em 79, os lances e sobre a montagem da evangelização espírita e tal. Foi essa a ideia, na verdade, ela se confunde com a rua também. Uhum. Eu com 76, 77, eu tinha aí 7, 8 anos de idade, eu tive que ir pra rua trabalhar. Enquanto a gurizada ia pra escola, eu ia lavar carro, deixar sapato, vender jornal, né, pra poder sobreviver em casa. Obviamente aí tem uma tal de Cascola, que eu acabei conhecendo a Cascola, tendo relação, né, e aí acabei sendo um dependente químico. E na verdade a mãe tenta me levar ao GAI, a um centro espírita chamado Centro Espírita União, ali do lado, em frente à Cabeluda, ali do lado ali na 15. E eu acabei, na verdade, nisso, no dia 27 de março de 79, eu monto um espetáculo chamado A Casa de Gepeto, que eu era o Gavião teatralizando a musiquinha Meu Pintinho Amarelinho.
E ali foi uma coisa pequena. A Larissa briga comigo, a Larissa e o Flávio Dornelles brigam comigo do tipo que foi um teatrinho, né? Mas ali foi todo o começo, né? Uma coisa pequena, uma coisa que não era profissional, né? Nem amador, era quase estudantil, menos até que estudantil. Mas foi antes do GAI. Foi antes do GAI. Aí eu tive alguns... Aí no mesmo 79, eu tive alguns problemas com a justiça. E em 1980, eu acabei tendo que parar em algumas instituições. E em 82, aí passei alguns perrengues lá. Que idade tu tinha, Cid? 11 anos. E aí eu fiquei dos 11 aos 13 na instituição. E dado esses perrengues que a gente passou, eu disse que queria ser cidadão, porque o que faziam comigo lá era muito pior. Era muito mais, porque nem com o animal deles eles faziam. E eu voltei pro GAI. Aí eu voltei, conheci o GAI. E o GAI foi a gente fez ópera do jornaleiro, o caso da Laranja Chorona, Cantiga para Acordar, que foi um boom na minha vida. Cantiga para Acordar tem uma história muito legal. Isso já 89. Eu já então com 20 anos. E já ator de teatro, já conhecido, mas caindo pelas tabelas com a tal de cocaína. E lá eu tinha que é o texto, que é o Restos do Amanhã, que é uma mistura do Gueto com outros trabalhos do Flávio Dornelles, que me tocou muito. Mas nessa história, o meu personagem que eu faço em Antrópole foi indicado o prêmio de melhor ator coadjuvante, prêmio de menção honrosa por interpretação. Cara, eu não ganhei. Mas a plateia começou a gritar marmelada e gritar o meu nome, o nome do meu personagem. Em vez de aplaudir os caras que estavam ganhando, aplaudiam a mim e o Wilson, que era o outro ator também do grupo que foi indicado. Cara, eu olhei pro Eduardo Matarredona, que era o meu diretor, e disse: olha, tio, eu descobri uma coisa agora, não boto mais um fio de agulha no meu braço. Eu boto mais uma carreira de pó no meu nariz. Ué, por quê? Porque eu descobri agora que existe eu tenho outra responsabilidade que eu não conhecia, que é o público que vem me ver. Então o Antrópole foi um boom na minha vida, assim. Algo que me fez, por exemplo, parar de usar drogas, assim. E foi o que te levou a rodar o Brasil também? A rodar o Brasil todo. Isso eu já tinha feito quando eu fiz em 80. Cara, às vezes é tanto tempo que às vezes as datas se confundem, tá? Mas em 85 eu já tinha feito uma rodada aí. Foi quando eu tinha 16 anos, foi quando eu me tirei a minha DRT, quando eu me profissionalizei. E eu fui pra Argentina, fui pro Uruguai. Eu tinha uma namorada trans e ela fazia teatro também, trabalhava com malabares. E aí nós viramos, era um grupo de 4 pessoas, que viramos a América Latina e América do Sul, fazendo teatro. Fomos pra Bolívia, fomos pro Chile, fomos pro Uruguai, fomos pra Argentina. Eu queria saber da Larissa também, como que tu viu, como foi ter uma visão acadêmica do teatro e no que isso tu acha que te acrescentou, e se tu tem alguma crítica em relação a isso também. O ensino acadêmico, na verdade, assim, ele é muito voltado primeiro para teoria, porque a maior parte do que a gente estuda é teórico e muito europeu, assim. A gente até tem história do teatro brasileiro, assim, mas é muito pouco, sabe? E
Não sei, uma das grandes críticas que eu tenho é que parece que o teatro e a arte em si só acontece na Europa, porque é tudo que a gente estuda, assim, o teatro asiático e de outros lugares, assim, a gente nem sequer foi tocado, assim, no assunto, sabe? Assim como no curso da música e acredito que das artes visuais também. Acho que todas as artes, né, tá muito presa na Europa ainda. E não sei se isso seria um erro da universidade, assim, mas é o que tá estipulado, na verdade, né? Vem de cima, né? Não é deles, assim. Vocês queriam concluir, acrescentar? Eu entrei se torna para mim um grande orgulho que eu entrei para a universidade também. Em 2015, aos 46 anos, depois de ter passado tudo que eu já passei, eu consegui entrar para a universidade em teatro. Cara, a gente tem uma sociedade branca, patriarcal, europeia. Que tudo que é bom vem da Europa, o que é ruim vem dos outros lugares. A sociedade hoje, ela pensa assim. E na verdade e dentro disso a faculdade não vai ser diferente. Ela vai ter uma noção de educação europeia, que é eu não sei se é um erro, mas que para mim não serve. E aí eu vou ter que entrar em outra temática, desculpe se eu mudar o assunto, mas a gente vive hoje um sistema educacional falido, que a gente acha que vai entrar. Eu fui muito ingênuo quando entrei para a universidade. Achei, vou aprender um monte de coisa. Cara, mas eu não tenho como aprender porque o sistema está falido, o sistema está doente. É a universidade igual. E a faculdade acaba dando uma visão muito elitizada da arte, né, do teatro em si, assim. É muito elitista, sabe? Claro que tem o seu valor, a gente não pode menosprezar, mas a nossa visão de teatro também é um pouco diferente disso, né? E foi nisso aí que a gente se encaixou, eu acho, também. De tirar um pouco essa visão tão elitizada que o teatro em Pelotas sempre teve e hoje em dia continua tendo. E quais são, já que vocês são da onda mais contra a cultura, assim, quais são as principais referências que vocês buscaram fora do meio acadêmico? Em quem vocês se espelham, assim? Eu me espelho muito em Arthur, gosto muito do Arthur. Stanislavski, ele vai ser um geral, assim, muita gente... Stanislavski é um russo, né? É um russo, um grande teórico do teatro, que eu acho que a maioria das pessoas vão se... Mas dentro da contracultura, o cara é um brasileiro, que fui dirigido por ele, e que me espelho muito é o Zé Celso. José Celso Martínez Corrêa. Ele é o cara para mim, da contracultura que ele não tem medo de se expor. Ele vai lá, expõe as suas ideias, expõe as suas... e transforma a visão que a gente tem de cultura. Entender que hoje a gente vive uma cultura da violência, a gente vive a cultura do estupro, a cultura do feminicídio. E quando a gente fala em contracultura, é exatamente para combater essas culturas atuais. Quando a gente fala em contracultura, é fazer com que o nosso teatro, que a tua música, que a arte seja uma ferramenta de transformação social. Acho que é isso que eu e a Larissa se fechamos, né? Se encaixamos. A gente quer, é óbvio que a gente quer ganhar dinheiro, é óbvio que a gente quer vender nossos espetáculos, mas que nossos espetáculos também sejam de uma transformação social, que seja transformador, uma ferramenta de denúncia e transformação social. A gente não pode deixar o dinheiro de lado, porque afinal de contas é a nossa profissão, né?
Mas esse outro lado, assim, da arte, eu acho que é o que nos move. Muito massa. Muito massa, fiquei sem palavras agora, concordo muito com vocês. Vou aproveitar para dizer que a gente começou o programa rolando Buena Vista Social Club. A primeira música foi Chan Chan, depois a gente tocou Rubén González, que é um pianista também cubano. A primeira música foi Mandinga, depois Cumbanchero. Vocês acabaram de ouvir Salsicha e Scooby, que é do instrumental Picumã, aqui do Rio Grande do Sul. Tem um trabalho lindo deles também, vocês podem procurar. Tudo isso tá nas redes, tanto no YouTube quanto no Spotify e por aí vai. Agora vocês estão ouvindo Omara Portuondo. Perdão pela pronúncia, mas é Donde Estás Tu, mais uma da onda lá de Cuba. E vamos pro intervalo daqui a pouquinho. Sigam curtindo essa sonzeira mais um pouco. Daqui a pouco a gente está de volta, passando mais informação para vocês sobre o que vai estar rolando na cidade. Também vai rolar na íntegra o disco do Monkelis, que vai estar tocando também nessa sexta lá no Diabluras, e outras cositas, mas vamos de som. Estamos de volta com o programa do Coletivo Amor. Agora são 8 horas e 36 minutos. Você está ouvindo a Radiocom 104.5. A última música que a gente ouviu no bloco passado foi Movimento, do Jorge Drexler. Agora vocês acabaram de ouvir Argentina, do Miro Machado. Miro, que também vai estar no espetáculo do sábado. Conosco está aqui o Cid Branco e a Larissa Rosado. E agora vai rolar mais Miro e mais o Monkelis e mais várias coisas que eu vou explicar ao longo do caminho. Mas então, a gente estava falando aqui em off, vamos falar no ar então, assim, tipo, quais são tipo as dificuldades dessa profissão que vocês escolheram, e depois eu quero amenizar sabendo tipo as coisas que vocês acham mais legais, que por isso que vocês escolheram isso, que vocês não abrem mão e vão trabalhar com isso a vida toda. Quem para o ímpar? Bom, eu acho que em primeiro lugar, a nossa maior dificuldade que a gente está passando hoje é a falta de espaço. Pelotas é muito carente em espaço para todo tipo de arte, para teatro, eu diria que principalmente, talvez. Porque assim, é muito difícil, assim, para montar Alucinações, que é a peça que a gente está agora. A gente conseguiu o Museu do Doce, né? E a gente ensaiou, montou a peça, tudo. Só que acabaram os ensaios e a gente voltou a não ter espaço para ensaiar. Assim, então essa é uma grande dificuldade que a gente tem em Pelotas, assim, até porque nós temos uma faculdade de teatro em Pelotas e as pessoas se formam e não tem o que fazer depois, porque não há espaço, não há de onde a gente tirar, assim. Eu acho que daqui a pouco a gente vai voltar a ensaiar na rua, né, porque não estamos vendo saída, assim, né, Cid? Mas na verdade tudo isso resume a coisa, boa vontade. Para começar. Temos um casarão chamado Casarão 6 que está parado, que poderia servir de espaço para a galera ensaiar, montar seus trabalhos. Está ali paradinho. Temos eu tive uma informação hoje que saiu e por favor, se alguém discordar de mim, ligue para cá e discorde, porque a informação que eu tive hoje, por exemplo, é que o orçamento do 7 de abril pulou de 7 milhões para 15 milhões. E parece que agora está em 22 ou 23. Por favor, se alguém tem outras informações, ligue para cá, porque essa informação para mim é muito grave.
Acho que já dá pra construir um teatro novo, né, com essa grana É, toda. ô Cid, eu toco há 10 anos. Desde que eu comecei a tocar, o teatro já estava em reforma e tá até hoje. Então, é isso. Mas tu tem que entender o seguinte. Por que eu falo de boa vontade? Qual é o único teatro em funcionamento hoje? Guarani, Guarani é o quê? privado. Quem são os donos do Guarani? Ou que detém parte do Guarani? Os donos do Diário Popular. Família Fetter. Certo? Cara, esses caras são donos do Diário Popular. Não vou falar que são donos do Diário Popular, mas esses caras são donos de um espaço privado, e eles têm a oportunidade de fazer de tudo que o público fique fechado. Eles vão ficar fechados porque eles não vão abrir concorrência para eles. Eles não querem concorrência. Abrir um teatro público é concorrência para o privado, certo? Para começar é isso. Segundo, temos hoje uma gestão que tem uma ideia de cultura, aquela cultura que pode pagar, a cultura de quem te dá dinheiro, uma cultura elitizada. Não é a cultura pro Cid, não é a cultura pro Lucas, pro Henrique ou pra Larissa. É uma cultura para quem tem dinheiro. Gente, a gente é dono. Pelotas foi construído por mão de obra escrava. Qual é o nome da principal praça? Coronel Pedro Osório, um escravocrata. Pelotas tem os dois maiores expoentes de poesia e crônicas de todo do Rio Grande do Sul, os dois maiores expoentes da poesia lá no século XIX, se chama Francisco Lobo da Costa e o Simões Lopes. Tu tem a estátua de quem? Do Simões Lopes. Por que não se tem do Lobo da Costa? Porque era negro, alcoólatra, que era proibido pela aristocracia da época de entrar no sarau com as poesias dele. Ele era proibido de entrar por ser negro e alcoólatra, que morre na sarjeta. Esse tipo de pessoa, esse tipo de artista, as pessoas não fazem estátuas. Tem um busto lá, um cantinho lá onde diz que ele morreu. Entende? Então o grande problema de Pelotas não é simplesmente a falta de espaço, e sim a falta de incentivo para construir uma cultura popular. Porque o que eles querem é cultura para quem pode dar dinheiro, para quem pode pagar. É uma cultura elitista, pra elite. Eu sei que eu tô falando demais. Fica à vontade. E, por exemplo, ontem, e eu vou dizer o que me pareceu quando a gente estava numa audiência pública para fazer uma discussão sobre a questão da cultura na cidade e falar sobre os espaços do mercado público, que para mim não é mais público, é mercado privado. Ele é mercado privado municipal e não mercado público municipal. Tirar aquelas pessoas lá, e quem é que eles estão tirando? Querem tirar o samba, tirar o charme, vão tirar o rap, né? Tirando o black, ou seja, estão tirando os negros e as negras, estão tirando os pobres, estão tirando a música, que é a música popular, a cultura popular. Pra onde? Pra botar cineminha lá no Quilombo. Foi o que nós ouvimos ontem. Foi.
Pra botar a coisinha lá no... deixar só lá no navegante. Não sai do navegante. É lá que tu tem que ficar. Sabe qual é o nome disso? Higienização social. Sabe quem inventou esse troço de higienização social? Tá num livro chamado Mein Kampf. Alguém sabe quem é o autor deste livro? Adolf Hitler. Aonde ele faz a questão dos guetos e ele começa a colocar primeiro os eslavos, depois fulano, depois os judeus, depois lá, e os últimos eram os negros e os ciganos. Ele vai indo, né? E a nação aí vai tirando pro vai. Quanto menos branco, né? Menos puro, vai indo ficando mais longe, né? E o que os caras estão fazendo é a mesma coisa. A higienização social. E aí, meu amigo, só existe uma forma de combater esses caras: botando a boca no trombone, indo pra rua, falando, e abrindo a boca, mesmo que tu vá correndo, mesmo que correndo muitos riscos. Risco de não te darem mais nada, risco de ser preso, de ser morto, como a Marielle, né? Como o músico que foi morto lá com 80 tiros. E os caras disseram que é engano. Soubesse agora, se souber, no Rio de Janeiro, 80 tiros o cara levou. A família levou. De fuzil. O que o exército diz? Ai, confundimos com uma furadeira, achamos que ele era um traficante. Mas não foram lá averiguar, ver se era realmente um traficante, se não era, o que era. Não foram lá, só dispararam. Porque ele era o negro. Então, na verdade, a coisa é muito pior do que a gente imagina. Desculpa. Mas é isso aí. Ainda assim a gente ainda tem alguns espaços de resistência. E é isso que eu gostaria de falar agora também. Sobre o evento de sábado. A gente fez um pouquinho um apanhado da trajetória de vocês. Queria saber o que vocês esperam disso. Como que é... Como está sendo trabalhar com o Alucinações, que é baseado na crônica do Nelson Rodrigues. E como que é o relacionamento de vocês com o Nelson Rodrigues e com as coisas que ele fez, e principalmente com a Coroa de Orquídeas. Eu falo, Coroa de Orquídeas, o diretor fala, viu? O Coroa de Orquídeas. Primeiro aconteceu o seguinte: a gente éramos 3 no grupo. Eu fui convidado, eu estava chegando, eu fui convidado. E aí a outra menina que ia fazer um outro espetáculo, não deu alguns problemas, ela teve que trabalhar, teve que conseguir um emprego e teve que sair. E ela saiu do grupo, né? Se afastou e depois saiu. E a Larissa olha pra minha cara e diz assim: não tenho mais nada pra fazer. Eu não mais nada não. Tem um texto que eu já tinha comentado com ela. Tenho Coroa de Orquídeas. Tenho meus 40 anos de teatro. Top. Foi exatamente isso. Ela tirou... Aí eu emprestei o livrinho pra ela tirou xerox. E daí começamos a ler. Lemos, ensaiamos. Trabalho duro durante 3 meses. 3 meses, direto. Todos os dias, saindo todos os dias. Inclusive finais de semana. Qual é a relação com o Nelson Rodrigues? Eu ia dizer que é de amor e ódio. De amor e ódio. Fala... O cara que fala todos os palavrões do mundo sem citar um palavrão. Dá pra entender isso? Nelson Rodrigues é esse cara. Ele não... O texto não tem um palavrão, não tem uma palavra obscena. Mas ele tem
toda obscenidade do mundo. Eu dei uma estudadinha por cima e vi que o pai dele era brabo também, né? De família. Na verdade, a gente sabe que ele é genial, mas é um coronelzão, né? Uhum. Era um no direitoso. final, ele meio que se É, redimiu, mas... mas era um direitoso. Nelson Rodrigues se intitulou, se denominava direitoso. era machista, misógino. Isso tá muito claro na obra dele. Isso tá claro. Tanto é, não sei se vocês já prestaram atenção, se vocês já leram alguma coisa dele, tipo Sete Gatinhos. A maioria dos textos dele, das peças dele, a mulher é que trai. A mulher é a... E o homem é sempre o coitadinho. Tem a Dama da Lotação é exatamente isso, né? A mulher que sai a trair com os caras do ônibus e no final o cara descobre que ela era de santa, ela não tinha nada. Então ele era isso. O cara, ele era o mais... Eu indico, se quem não leu a peça ou quem não viu o filme, toda nudez será castigada. É um dos melhores, pra mim é o melhor filme que eu já vi sobre a obra do Nelson. E é isso, cara. Ele é genial no que escreve. Então, queria complementar mais alguma coisa antes da agenda da semana? Não, só pra dizer que nós também subvertemos o Nelson Rodrigues nesse sentido, porque nós colocamos uma protagonista feminina, né, uma personagem mulher como protagonista que... Eu não conheço nenhum texto dele que tenha uma protagonista feminina, não sei se o Cid conhece. Não. Então isso é uma inovação, assim, quando se fala em Nelson Rodrigues. Transformamos ela também, nós criamos um personagem que não existe na verdade, que é o narrador. O narrador virou o escritor ou escritora, né? E ele não existe no coisa. A gente criou esse narrador. E que não deixar para surpresa, mas que acontece algo surpreendente na peça, assim, muito legal. Então, nesse sábado, lá no Diabluras. Antes disso, vamos passar a agenda da semana. Você está ouvindo agora The Square, do Monkelis. Vocês ouviram até aqui Magrela, que tocou depois de Argentina, ambas músicas do Miro Machado, que vai estar no espetáculo desse sábado. Já daqui a 1 minuto eu falo nisso de novo. Monkelis, depois tocou Sweet Short, Tremble, If the World, The Square, e agora vai tocar Funnel of Love, que é o EP completo Tension do Monkelis, que estará no Diabluras nessa sexta-feira. A dicção não pode te trair neste momento. Amanhã, dia 10, projeto de dança e matriz africana. Vai ser no Museu do Doce, na Praça Coronel Pedro Osório. É gratuito, das 6h30 da tarde até 7h30 da tarde ou da noite, como preferirem. Também no mesmo dia, Coletivo Horta vai estar tocando Diabluras após as 21 horas. O ingresso é R$10. Quinta-feira tem a Dia de Quinta, contribuição espontânea também no Diabluras, também após as 21 horas. Após as 22, às vezes, né? Enfim. Dia 12, Monkelis do Uruguai, também no Diabluras, 10 horas e R$10 o cover também. Dia 13, chegamos na peça, a peça de teatro Alucinações, da Companhia de Teatro Vida. O cover artístico vai estar R$15. Começa às 10 horas, Cid? Isso. Um pouquinho por aí, o pessoal pode chegar umas 9h30, né, isso aí, umas 10h30 por aí também no Diabluras. Nesse mesmo dia vai ter a primeira feira vegana de Pelotas, que é um evento gratuito, que vai rolar do meio-dia até as 7 da tarde, na Secretaria Municipal de Cultura, que fica ali na Praça Coronel Pedro Osório também. Tem evento no Facebook. No mesmo dia, vamos seguir nos eventos ao vivo no Estúdio a Vapor. Bruno Chaves lançando o trampo A Noite Mais Eu. O ingresso vai estar R$20. O evento começa
às 6 da tarde, vai até às 21 horas. E fica no Vapor Studio, na JK, número 1368. Dia 14 tem Sofá na Rua, com o grupo Pagode na Calçada, grupo Samba Solto, e o exercício cênico da Melissa Velasquez, atriz do teatro e educadora. Conhece ela? Lá de Rio Grande. As pessoas vão gostar? Bom, Muito. muito. Isso muito, aí. muito. Vai ser na frente do Galpão Satolep, que fica na... Galpão Satolep, ali no Porto. Esqueci o nome da rua, não lembro se é José do Patrocínio. José do Patrocínio. José do aquilo, né? Patrocínio. Isso aí. E também tem o Sweet Home Festival, que vai ter a DJ Dola, DJ Vânia, Dirty Salt, Dirty Lion também. Elma Cheat, Phil, Guido CNR, Mano Rick, Pouca Sombra. Evento gratuito no Beco da Biblioteca Pública Pelotense, das 14 horas até as 22. E é isso. Cid, foi um prazer te receber aqui, Larissa também. As portas estão abertas, sempre que tiverem algum evento para divulgar, pode mandar pra gente que a gente passa a agenda aqui. E muito boa noite pra vocês. Obrigadão. Muito obrigado, o prazer foi nosso. É isso aí. Agora vocês estão ouvindo o Parque Onda Vaga e vai rolar a dobradinha Onda Vaga. Vamos terminar com o Buena Vista Social Club e as obras continuam na Galeria Antunes Maciel. É isso aí. Boa noite a todos e até semana que vem.